Perfeitamente, muito bem. Então, nesse áudio, o que eu irei construir é a formação da definição do ego, e aqui eu utilizo as percepções elencadas e elaboradas por Freud, por Sigmund Freud, e também por Carl Jung. E dentro dessas elaborações que constituem a linha da psiquiatria e da psicologia para a definição do ego, eu estipulo que o ego ele deve ser, obviamente, separado do verdadeiro eu. O eu, a identidade verdadeira de um ser humano, sua verdadeira essência, ela não corresponde ao ego. O ego é a projeção. O ego é a projeção espelhada, ele é a projeção espelhada que reflete duas vezes. O ego ele é o reflexo das imposições, expectativas, regimentos, normativas e cultura de um grupo social que projeta um arquétipo sobre um indivíduo. Então, digamos, o João. Existe o João, existe o verdadeiro João, que vos fala no sentido de existe o meu verdadeiro eu, minha verdadeira essência, que muitas vezes só eu mesmo conheço. E existe o meu ego. O meu ego é uma projeção, como se fosse um holograma, ele é uma projeção tridimensional, ele é uma projeção visual, ele é uma projeção física. E essa projeção física, ela é constituída, ela é formada, como que forma esse João que se manifesta na ordem social, que ganha um avatar, que ganha uma personalidade, que ganha uma persona. E aí eu identifico muito esse ego, que eu classifico aqui, com a persona de Carl Jung, embora eu vá chamá-lo de ego por algumas razões. Contudo, esse ego que o João é, ele é o reflexo de um espelhamento do que a sociedade ao redor dele espera do que ele seja, um homem de 30 anos, com determinado grau de instrução, com determinado grau de intelecto. Então eu devo ter uma forma comportamental, uma forma física, uma forma de aparência. E essa projeção, quando ela chega, a projeção do que a sociedade espera do indivíduo chega para ele, ela é refletida novamente, porque aí ela reflete sobre aquilo que o indivíduo conseguiu construir sobre si mesmo. Então, essa mediação entre o reflexo do que a sociedade espera do indivíduo e o reflexo do que o indivíduo recebe da sociedade e retorna para ela. Então, por exemplo, se eu, João, o meu ego ele não cumpre os regimentos, as expectativas da sociedade sobre mim. Então, a sociedade reflete para mim, joga uma luz para mim, ela joga uma carga de características que eu devo ter. Quando eu recebo essa carga, eu jogo ela de volta para a sociedade, mas eu jogo o que eu tenho, não o que eu devo ter. O que eu jogo de volta para a sociedade, o que eu reflito, não sei se a conjugação do verbo é essa, acredito que seja. O que eu reflito de volta para a sociedade é um caractere meu, falho, digamos assim, ele não cumpre as metas sociais. Logo, eu tenho um ego que está falho, um ego machucado. O que é a formação do ego machucado? Por que o ego nos destrói tanto? Por que o ego é o mecanismo de navegação social? É o avatar que permite a navegação nesse meio social, real, no meio real, mas isso acontece de forma, digamos assim, imagética, etérea, mas é real. Por que o ego é o navegante? Porque o ego ele é o acordo das predisposições arquetípicas, das predisposições culturais, sociais, normativas, jurídicas, comportamentais, que a sociedade espera que o indivíduo tenha. Então, o ego é esse acordo dessas expectativas sociais com o que, de fato, o indivíduo consegue projetar de volta diante das expectativas. Então, por que é muito comum o suicídio em locais nos quais há uma grande pressão para a formação do indivíduo arquetípico perfeito? Então, vamos pensar, como é o caso que se diz bastante, da sociedade japonesa. Então, a sociedade japonesa, ela cria sobre o indivíduo que aos 23 anos ele deve ter se formado nas melhores universidades do país, que são extremamente difíceis de passar, ele deve dominar uma quantidade incrível de conhecimentos e tópicos que estariam muito além da capacidade do brasileiro médio hoje. Requer uma vida intensa de estudos e repetição sistemática de tópicos que às vezes não tem nenhuma qualidade aplicável na realidade, mas é aquele sistema lógico que nós conhecemos dos metodologias de concursos públicos. Então você precisa memorizar tudo aquilo ali, depois você precisa ter um grande desempenho no trabalho, uma sociedade que impõe que o trabalho é a libertação, que o trabalho é a dignidade, e
rotineiramente ela extenua, ela impõe cargas horárias altíssimas sobre o indivíduo e ainda cobra que ele tenha um excelente desempenho, constitua um patrimônio, constitua uma família, e para ele constituir uma família, esse indivíduo ele deve estar acima dos outros na escala financeira, na escala física, na escala social. Então essa série de pressões, quando o indivíduo não consegue projetar o ego dele para que o ego dele satisfaça a projeção do que deve ser o ser humano para a sociedade, ele entra em dano, esse ego é completamente machucado. O ego machucado gera o suicídio. Por quê? Porque o ego machucado acaba se identificando com o indivíduo em si mesmo. O indivíduo em si mesmo ele acaba se identificando com o ego machucado. E como o indivíduo em si mesmo se identifica com o ego, ele esquece da sua verdadeira persona, seu verdadeiro eu. Persona não é o termo legal aqui, o seu verdadeiro eu. Essa identificação do ego com quem nós realmente somos é o que vai destruir nossa capacidade de autoestima. E é o que destruirá nossa capacidade de navegação social. E é um dos fatores que gera o suicídio. Porque o indivíduo, quando ele configura na sua verdadeira essência aquilo que a sociedade espera do ego dele, ou seja, a persona, isso o Carl Jung classifica como a persona, que é a entidade, a máscara que nós colocamos para operar na sociedade. Quando a persona se torna o eu, você está destruído, porque sua persona jamais vai ser o eu. A persona ela é a manifestação das expectativas e vontades que são necessárias para que haja o acordo regimental social. A persona é esse grande lubrificante social, é a grande máscara que nós vestimos para executar funções pré-determinadas. Então, por exemplo, quando eu estou na função de bancário, de gestor da seção de agronegócios, existe o João da seção de agronegócios, que ele tem um comportamento X, ele fala de tal forma, ele aperta mãos, ele faz determinados tipos de gracejos, de piadas, de formas de fala. Tem todo um arquétipo, tem todo um teatro que eu monto para lidar com essa função e ser bem visto nessa função e ser bem colocado nessa função e ser incentivado a crescer dentro dessa função. Como é que a gente faz isso? A gente coloca a constituição daquelas predisposições, daquelas pré-formulações que constituem a formação de um teatro. A persona é um teatro para operar socialmente. Por quê? Porque a sociedade ela é feita em acordos não verdadeiros do eu. A sociedade ela é feita em acordos falsos de uma normativa de expectativas mútuas sobre um arquétipo, ou seja, o arquétipo do administrador de agronegócios, uma pessoa elegante, bem vestida, que fala bem, que entende as necessidades, que conhece determinados tipos de investimentos, que conhece sobre crédito, que estuda sobre as legislações rurais, sobre os financiamentos públicos, e você tem determinadas brincadeiras, você curte um churrasco, você curte fazer uma reunião, tomar um mate, você precisa comprar todo esse aparato visual, comportamental, para se inserir naquela função, e as pessoas precisam que você seja assim para que você tenha confiança delas. O mesmo acontece quando o professor entra em um sistema de ensino. O professor ele tem que se vestir como professor, ele tem que falar como professor em tese, esse seria o ideal. Porque isso é importante profissional. Carl Jung fala isso nas entrevistas dele. É importante essa persona para que haja funcionamento da sociedade. Você precisa do médico se comportando como médico, fazendo falas de médico, piadas de médico, apertando mão como médico, se comportando com a família como médico. Ou seja, ele recebe os clientes como médico, ele atende os pacientes como médico, ele tem toda aquela roupagem do que é o médico, uma pessoa empática, que fala com uma voz de baixa tonalidade, bem calma, que entende a empatia, que entende os sentimentos, as dores, que é muito culta. Tudo isso é um arquétipo. É um arquétipo que não reflete o indivíduo verdadeiramente. Ainda bem que nós não somos essas falsificações arquetípicas que nós projetamos, porque elas nos deixam infelizes. Elas nos deixam infelizes. Por quê? Porque elas impedem a manifestação da sua verdadeira vontade. Se você é uma pessoa que gosta de falar mais alto, se você é uma pessoa que gosta de brincar, que gosta de se vestir de forma mais tranquila, mais confortável, se você é uma mulher que não gosta de usar saltos que vão machucar seus pés, que vão te causar lesões para a vida inteira, se você é uma pessoa que gosta de usar roupas largas que não vão apertar seus vasos sanguíneos, se você gosta de ter uma liberdade maior na sua forma de falar, de se expressar, você não pode. Porque a relação comportamental baseada na estrutura do ego, ou seja, nessa persona, requer que a sua própria fala, o seu dia a dia, o que você concorda, o que você discorda, o que você acredita, o que você desacredita, requer que tudo isso seja regimentado em uma ordem que não é mais você. Você não responde mais por você. Quando você atua na função comercial, mercadológica da sociedade e assume um arquétipo, você não pode mais ser você. Você tem que ser tudo que aquela sociedade espera que você seja. Então você não responde a verdade, você não fala a verdade, você não conversa a verdade, você conversa as amenidades.